Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe este domingo. Que possamos juntos estarmos aprendendo a Palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco e vai compartilhando com os nossos irmãos, amigos, para que possamos juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Eu convido você a estar comigo orando ao Senhor, pedindo que Deus em Cristo, por meio do seu Santo Espírito, venha de uma forma muito especial falar conosco e que possamos sair alimentados nesta manhã para a glória de Deus Pai. Senhor, nós estamos na Tua presença com muito respeito. Com muito respeito e temor do Senhor, aqui nos colocamos na Tua presença, para que nesta manhã, domingo de Páscoa, onde estamos aqui na Tua casa e os Teus filhos estão conectados, alguns já estão chegando, para juntos aprendermos a Tua palavra. Ó Paizinho querido, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações e o Teu nome, somente o Teu nome venha ser glorificado. Usa, Senhor, o professor nesta manhã, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a estar cantando comigo, louvando a Deus. Chame a sua família. Com certeza você tem aqui uma boa noite de sono. Bom dia na paz do Senhor, você que está chegando agora. Deus te abençoe ricamente. É uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a sede aqui na cidade de Araguari, Minas Gerais, na Avenida Bahia 309, temos como pastor presidente, pastor Osmar Ferreira da Cunha. Que Deus abençoe você. Eu convido-os a adorar a Deus comigo, com o hino de número 186, 186, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus. Lição de número 2
12 de abril de 2020. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Eu convido os irmãos a ler comigo a leitura bíblica em classe. Os irmãos que não estão com a revista, abra sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o verso 3, 4, 9 ao 14. Leitura bíblica em classe. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O verso 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Esta é a leitura bíblica em classe. Nós temos como objetivo geral esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo em Deus. E os objetivos específicos da nossa lição são 3 objetivos. O primeiro, refletir a respeito da nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Que nós hoje, nesta manhã, possamos ter uma excelente aula, abençoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos desde já a todos os nossos irmãos e amigos que estão juntamente conosco, ligados, conectados por via do Facebook ou do YouTube da Assembleia de Deus Araguari. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe ricamente a sua vida, e aproveitar esse momento de estar aqui mandando a paz do Senhor, um abraço para o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, pastor Jovelino Martins dos Santos, que está na sua casa, e o Senhor Deus tem sido tão bom para conosco, para com a vida do seu servo, que tem surpreendido os médicos e dando a ele uma boa recuperação. Deus te abençoe, pastor Jovelino Martins, a sua família, que as bênçãos de Deus estejam copiosamente sobre a vida do Senhor. E eu convido agora nós estarmos orando. Na sequência, o evangelista Manuel Valentim, um dos professores da Escola Bíblica Dominical, estará com a oportunidade de estar nos ensinando a palavra de Deus. Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós estamos na Tua presença, o nosso coração está sobremodo contente de poder estar aqui, mas também
entristecido de não podermos estar juntos corporalmente. É um tempo que o Senhor tem permitido da sua igreja viver. Senhor, pedimos ao Senhor, guarda-nos nesses dias. Guarda a tua igreja, o teu povo, fortalece, Senhor, a tua igreja. E hoje, nesta manhã, fale profundamente aos nossos corações, usando o teu filho, evangelista Manuel Valentim, de uma forma especial. Usa ele para a glória e louvor do teu santo nome. Esta, papai, é a nossa oração e a nossa gratidão, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que tenhamos uma excelente aula na instrumentalidade do professor evangelista Manuel Valentim. Tenha toda a liberdade. Irmãos, cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para juntos estudarmos, aprendermos mais da palavra do Senhor. É um momento especial em que estamos vivenciando, mas como disse o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, a palavra de Deus não está presa. Então, por esse motivo, utilizamos todos os recursos que o Senhor nos permite para ouvirmos a palavra, estudarmos a palavra. Domingo passado nós vimos o meu irmão, o evangelista Marildo, abrir esse estudo da carta de Efésios, onde ele explanou sobre a situação em que Paulo vivenciou quando escreveu a carta, e nós sabemos que a carta de Efésios é a segunda carta doutrinária de Paulo, sendo a primeira Romanos. E em Romanos, Paulo então cita a posição do cristão nos sepultamento de Jesus, na morte de Jesus, no sepultamento de Jesus e na ressurreição de Jesus. E em Efésios, já o apóstolo Paulo, ele fala, como segunda carta doutrinária, ele fala da posição do cristão assentado nos lugares celestiais em Cristo, andando em amor, tomando as armas da armadura de Deus e resistindo às ciladas, aos esquemas do inimigo. E nesta lição nós vamos ver a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, a qualidade divina, a perfeição, a excelência dessas bênçãos espirituais. E o autor da lição, ele na introdução, ele começa falando que desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. E como nós já estudamos, nós sabemos que esse plano, o Senhor Deus falou lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis 3,15, após o homem cair em pecado, então o Senhor Deus, se dirigindo ao inimigo, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nessa passagem, o Senhor já estava, já falando desse projeto de restauração e reconciliação que viria através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nessa carta, então, nesse primeiro capítulo,
o apóstolo Paulo, ele se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério, desse mistério da vinda, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, abrindo o caminho, né? Como ele mesmo declarou em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o apóstolo Paulo, ele engrandece a Deus por esse mistério que foi revelado em Cristo Jesus, porque sabemos que o Velho Testamento é como se fosse o Novo Testamento, mas oculto, não revelado. E aí veio a revelação no Novo Testamento do projeto, do plano de Deus para a salvação de todo aquele que crer, né? E aí o autor começa no item 1 falando sobre a nova posição em Cristo, que nós temos uma posição em Cristo, né? E ele começa pela doxologia, doxo, glória, logia, palavra, ou seja, a palavra de glória, onde o apóstolo, ele começa falando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então ele começa agradecendo a Deus, enaltecendo o Senhor, louvando a Deus, né? Por esta revelação que veio através do Senhor Jesus. E ele então, ele deixa bem claro no verso 6 e no verso 12, qual o propósito principal da nossa vida, para louvor e glória da sua graça, no verso 6. No verso 12 ele fala: para louvor da sua glória. Ou seja, todos nós nascemos com um propósito específico de Deus, mas o propósito principal é para o louvor e para a glória do Senhor. Não viemos ao mundo por projeto de Deus, não nascemos por acaso. O Senhor nos permitiu nascer, nos projetou, né? Então, o propósito principal, louvor e a glória do Senhor, mas há um propósito específico, assim como o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor para levar a palavra de Deus não apenas aos judeus, mas aos gentios, ser o apóstolo dos gentios. Esse foi o propósito específico do Senhor para a vida dele. E de igual modo eu e você, nós também possuímos um propósito específico. Há um propósito específico na nossa vida, e eu e você precisamos sabê-lo, precisamos perguntar a Deus, precisamos orar, pedir ao Senhor que Ele venha, nos revele. E nós temos visto isso na palavra de Deus, nos diversos personagens. Cada um teve uma missão, ninguém veio por acaso, ninguém foi escolhido por acaso, cada um foi escolhido com um propósito, com uma missão. E como nós estamos estudando, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E aí ele começa falando das bênçãos espirituais, né? As bênçãos espirituais, que essas bênçãos não são materiais, elas são provenientes dos lugares celestiais. Ou seja, essas bênçãos são as bênçãos concedidas pelo Senhor para nós, filhos de Deus. Porque bem sabemos que na palavra diz que nós éramos inimigos, agora somos amigos. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus mesmo falou: não vos chamo mais servos, mas amigos. Estávamos longe de Deus, agora estamos perto, né? E fomos reconciliados. Então o apóstolo Paulo, ele começa em Efésios, ele começa falando dessas 8 bênçãos, né?
Que Deus, a primeira, que Deus nos elegeu para sermos santos. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, está muito seco. Que Deus nos elegeu para sermos santos, nos predestinou para sermos filhos. Somos filhos. A nossa nova posição, éramos servos, somos filhos agora, de modo que eu posso me achegar a Deus, como diz a palavra de Deus, clamando: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. E eu posso ter esse relacionamento com o Senhor através de Jesus, do Senhor Jesus, que abriu esse caminho ao Pai. Terceiro, nos fez agradáveis para si. Então, aos olhos do Senhor, eu sou agradável, mesmo que eu não me sinta. Mas a experiência cristã, ela tem pouco a ver com o que eu sinto, mas é com o que eu creio. Eu tenho que crer, como nós lemos aqui, né, na leitura bíblica: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Então, e para nós os que cremos, nos tornamos agradáveis para Deus, nos reuniu por meio do sangue do Senhor Jesus. 4. 5. Nos acolheu por sua vontade redentora. 6. Nos revelou a palavra da verdade, a palavra que estava oculta, A maioria das pessoas no Velho Testamento, apenas os profetas, reis e sacerdotes, possuíam a unção do Espírito Santo. Nós já estudamos isso. Mas agora, na graça, essa palavra nos foi revelada através do Espírito Santo. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda, 8, garantiu a validade da promessa. Nós já aprendemos, já ouvimos diversas vezes que promessa não tem prazo de validade. A promessa de Deus permanece. E lá em 2 Coríntios 1:20, a gente lê: pois tantas quantas são as promessas feitas por Deus em Cristo, tem nele o sim, portanto, também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, então em Cristo a promessa está garantida. Em Cristo nós temos o sim e o amém das promessas. Então, essas são as bênçãos espirituais, que o Senhor nos deu. E nós vemos nessa ação de Deus, que o Senhor Deus planejou a salvação. O Senhor Jesus a executou, a realizou. Ele foi o Cordeiro de Deus, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus executou, realizou, e o Espírito Santo é que a garante. E que nova condição é essa? Então, quando ele usa a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Algumas traduções, elas assim falam, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, a obra realizada pelo Senhor Jesus no Calvário abriu a porta
para mim e para você, para termos essas 8 bênçãos espirituais, para desfrutarmos dessas bênçãos espirituais. Eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz. Eu não tenho que sentir apenas. Eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz. Eu tenho que concordar com o que a palavra de Deus diz. E assim o Espírito Santo vai estar trabalhando na minha vida e tornando estas bênçãos espirituais uma realidade na minha vida e na sua vida, e assim desfrutaremos delas. E ele começa a dizer que essa nova posição, essa nova condição, de nós recebermos essas bênçãos espirituais, ela está relacionada com a experiência da conversão. Ou seja, na conversão genuína, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos. Deixamos de ser ímpios, rebeldes e passamos a ser filhos de Deus. Desfrutarmos de uma posição, uma nova posição, filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo. Bem oposto à antiga vida em Adão, que era escravizada pelo pecado. E agora nós não estamos mais escravizados pelo pecado e nem andamos escravizados pelo pecado, mas andamos na direção, na orientação do Espírito Santo, a qual o Senhor nos selou, que foi a 7ª promessa aqui, a 7ª bênção espiritual, ou melhor, que eu li aqui, entre as bênçãos espirituais: selou-nos com o Espírito da promessa. E muitos cristãos precisam ter a consciência disso, de que éramos inimigos, agora somos amigos. Éramos rebeldes, agora somos filhos. Então eu tenho condições de chegar diante de Deus e ter um relacionamento íntimo com o Senhor, chamando-o por Pai, por Papai, por Pai querido, por Pai celeste, por Pai de amor, me colocando realmente na posição de filho. E na segunda parte da lição, ele fala então, uma vida cristocêntrica neste mundo, que Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. E no item 1 ele fala a revelação do mistério, a revelação desse mistério, e ele cita a frase: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Simboliza a revelação da verdade que estava oculta até então para os santos, mas que foi revelada em Cristo Jesus. Nós conhecemos aquele episódio de quando Maria e João foram apresentar Jesus no templo, e Simeão estava lá, e ele, ao ver a criança, ele pegou no colo, e ele então agradeceu, engrandeceu a Deus e falou que ele poderia, naquele momento, partir, porque os seus olhos haviam visto, contemplado a salvação. Ali ele recebeu a revelação, ali foi descoberto para ele, já no início. E é isso que o autor da lição está dizendo, que essa vontade divina de Deus, ela é revelada segundo o seu beneplácito, o bom propósito da sua vontade. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, em tudo tivesse a preeminência, em tudo tivesse a primazia. Por isso que em João 3,16 a gente lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito era unigênito, mas depois a palavra assim nos diz que passou a ser o primogênito de muitos, ou seja, foi o primeiro, teve a primazia. E essa revelação, ela nos foi concedida e nos é concedida pelo Espírito Santo. Então, um dos papéis do Espírito Santo, revelar-nos a palavra da verdade, que é a sexta bênção espiritual que eu aqui li. Então, eu e você, nós temos que buscar a revelação da palavra, o entendimento, o esclarecimento que o Senhor nos concede na pessoa do Espírito Santo, para que possamos entender a palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. E ao mesmo tempo em que eu aplico, eu creio, eu concordo com a palavra do Senhor. E a partir desse momento, o Espírito Santo começa a pegar essa palavra e trabalhar ela na minha vida e na sua vida, porque nós sabemos, já estudamos também em lições anteriores, o Espírito Santo sempre trabalhou com a palavra de Deus, junto com a palavra de Deus. Ele veio através da palavra do Senhor Jesus aos 120 que ficaram ali no cenáculo, obediente, esperando a promessa do Espírito. E assim também foi na fundação do mundo. O Espírito Santo sempre trabalhando em comum, junto com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então eu e você, nós temos direito à revelação da palavra. A revelação da palavra não é para alguns grupos especiais, não, é para todos os filhos. Eu e você, filhos de Deus, temos esse direito e podemos pedir ao Espírito Santo. O Senhor mesmo diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a lhe dá gratuitamente e não lança em rosto. A plenitude do tempo. Então o apóstolo Paulo começa dizendo que o plano divino é fazer convergir todas as coisas em Cristo, e que todo o universo, céus e terra, estão submissos e estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. E que essa ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, o Senhor reconciliou com Deus o céu e a terra. Nós lemos isso lá em 2 Coríntios 5,19. Ou seja, tudo que Deus planejou para que Cristo fosse o cabeça da igreja e o cabeça do universo, se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, e na plenitude dos tempos irá se cumprir futuramente. Quando então nós também já estudamos, quando então o falso profeta e a besta, juntamente com todos os que não aceitaram o Senhor Jesus, serão lançados definitivamente no lago que arde, o lago de fogo e enxofre, que arde constantemente. E ele então comenta aqui que essa plenitude do tempo, quando fala em tempo na palavra de Deus, não é utilizado o termo cronos, que vem de cronologia, que é o tempo que nós vivemos, de domingo a domingo. Não, mas o termo é kairos ou kairos, que significa o tempo de Deus. Mas aqui eu quero fazer uma observação para os irmãos, que pensam que o kairos de Deus é algo que futuramente vai se cumprir. Não, o kairos de Deus se cumpre toda vez que a palavra de Deus é revelada a mim e a você. E eu provo isso em Mateus 8:29, quando o endemoniado gadareno, os inimigos,
Vou abrir lá para nós lermos. Mateus 8:29, né? Quando o inimigo, né? Na pessoa do gadareno, né? Quando ele diz: Senhor, vieste antes do tempo nos atormentar. Esse tempo aí é Kairos, ou seja, o próprio inimigo sabia, vieste antes do Kairos nos atormentar, ou seja, quando Cristo se manifesta, quando a palavra de Deus se manifesta, quando a palavra de Deus é revelada para mim e para você, nesse momento também está acontecendo um Kairos de Deus, está acontecendo o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você possamos crer nessa palavra, crer nessa promessa que está sendo revelada, tomar posse dela, se apoderar dela, deixar ela penetrar no seu coração, brotar, frutificar, e a partir dali viver essa promessa, e o Espírito Santo a fará acontecer. Pode acontecer instantaneamente, como pode acontecer um dia, 2 dias depois, mas irá acontecer. Então, toda vez que a palavra de Deus, ela é revelada, ela é descoberta para mim e para você, é o Senhor que está falando conosco. O Kairos de Deus está vindo, se manifestando a mim e a você, como aconteceu com o endemoniado gadareno. Quando Jesus chegou, ocorreu o Kairos de Deus para aquela vida. Para o louvor da sua glória. Então o apóstolo Paulo enfatiza que todas as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. E ele então, ele começa no verso 13, ele diz assim: e que também vós estáis, se referindo a nós, os que fomos enxertados na videira, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, tem que crer, não basta ouvir, eu tenho que crer. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. E ele então começa a dizer que o propósito da eleição é louvar e glorificar Deus. E o próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas 4:28, vou ler para os irmãos, ele mesmo diz aos crentes de Gálatas: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque, ou seja, não nascemos por vontade humana, nascemos por vontade de Deus. Somos filhos da promessa como Isaque, ou seja, aquele cristão, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que acha que veio ao mundo porque houve um nascimento que não foi desejado. Engano seu. Eu e você somos filhos da promessa, nascemos no momento certo, escolhidos por Deus. Ele escolheu e permitiu que eu e você estivéssemos hoje aqui, louvando e engrandecendo o nome dele. Então, não dê ouvido a palavras estranhas, não dê ouvido a concepções erradas. Concorde com a palavra, creia com o que a palavra declara, creia no que o Senhor diz. Eu e você somos filhos da promessa e nascemos para o louvor e para a glória do Senhor. O propósito principal da minha vida e da sua vida, para o louvor e para a glória do Senhor. Mas há um propósito específico,
Então eu tenho que buscar de Deus. Eu tenho que perguntar para o Senhor: qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida? Cada um veio com um propósito. Se nós formos analisar a palavra de Deus, desde Noé até o último apóstolo, todos eles tiveram um propósito específico. Nenhum deles veio por vir, nenhum deles veio para somar, para fazer número apenas, mas cada um veio com uma missão, e há uma missão específica. E o autor diz que tudo que fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. E que nós temos que adorá-lo, não apenas com palavra, mas com ações também, levando outros a conhecer, a ter essa experiência. Né? Alguém já disse no passado: pregue sempre, se possível, com palavras. Ou seja, a minha vida e a sua vida tem que ser uma pregação primeiramente sem palavras. Nós temos que viver, e nesse período que nós estamos vivendo, o Senhor está permitindo que nós venhamos aprender a ser igreja, primeiramente em nós mesmos e depois na nossa família. Venhamos aprender a fazer um culto doméstico, aqueles que não têm o hábito de fazer um culto doméstico. Venhamos aprender a sentar todos na mesa na hora do almoço e orar, dando graças a Deus pelo sustento, pelo alimento, aprendendo a viver a verdadeira coinonia, primeiramente dentro da nossa própria casa, para depois vivermos na igreja, em coletividade. Então, esse momento que o Senhor tem permitido a igreja passar, é também para nós, eu e você, aprendermos a sermos igreja dentro do nosso lar. Primeiramente nós, depois nossa família. E a terceira parte da lição, ele começa a falar: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E o item 1, ele fala sobre o Espírito Santo, selo do Espírito Santo. E ele começa dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, as boas novas, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. E nós sabemos que isso chama-se regeneração. Como está lá em Ezequiel 36, 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então a regeneração, ela é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, no momento da conversão, em que eu creio, em que eu me rendo a Cristo, me reconheço como pecador, aceito Ele, o Senhor vem, como diz a promessa de Ezequiel 36, põe em nós um novo Espírito, e nesse novo Espírito o Espírito Santo passa a residir, porque o próprio Senhor Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos. E as pessoas que não são cristãs têm um espírito velho, muitas vezes, por isso que elas procuram algo para se agarrar, por isso que elas cultuam diversos deuses, porque o ser humano, ele é um ser espiritual. Mas a partir do momento em que eu creio no Senhor Jesus, e o Espírito Santo faz essa obra de regeneração, me dá um novo Espírito, e nesse novo Espírito passa a habitar o Espírito Santo, eu passo a ser
filho de Deus, assumo uma nova posição, deixo de ser inimigo e passo a ser amigo de Deus. E o autor, ele diz que o papel fundamental do Espírito Santo é regenerar, purificar, santificar o pecador. Então, após a conversão, onde se dá a regeneração, eu recebo um novo Espírito, o Espírito Santo passa a habitar em mim, aí ele começa a fazer a obra de purificação e de santificação. E aí, aquilo que eu sentia desejo de fazer, não sinto mais. E começo a ouvir a palavra, e a aprender a palavra, e a andar no caminho do Senhor. Inclusive em Atos, 6 vezes se refere aos cristãos da igreja neotestamentária como pessoas que andavam no caminho com C maiúsculo. Então, quando queria se saber se a pessoa era cristã, se perguntava: você está no caminho? Você é do caminho? Então, este é um dos papéis do Espírito Santo, nos regenerar, nos purificar, nos santificar. E como eu já ouvi, a santificação começa na conversão e termina no arrebatamento. A santificação é uma obra constante do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Ela começou lá na conversão e ela vai terminar no arrebatamento. Ou seja, todo dia eu tenho que buscar a presença do Senhor, eu tenho que buscar andar no caminho, como os crentes na igreja neotestamentária lá no início, ser conhecido como alguém que é do caminho, que está no caminho, que anda no caminho. O penhor da nossa herança. Antes, porém, o autor diz assim, que o Espírito Santo produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do Espírito. Ou seja, eu e você, nós temos que buscar um relacionamento íntimo com Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu estava lendo um livro esses dias em que diz que relacionamento vem com obediência. E aqui eu vou te ensinar uma coisa, um ensinamento que eu aprendi, os 3 I da obediência. A obediência tem que ser inteira, a obediência tem que ser interna e a obediência tem que ser imediata. Então, repetindo, a obediência tem que ser inteira, a obediência tem que ser interna e a obediência tem que ser imediata. E eu só vou ter um relacionamento íntimo com Deus a partir do momento em que eu desenvolver a obediência à palavra de Deus, a obediência à orientação do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais o Espírito Santo se alegra dentro de mim, dentro de você. E eu fico mais sensível à voz do Espírito Santo e à voz da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá, no finalzinho de Efésios: não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, porque a desobediência leva a isso. Então eu e você somos chamados para um relacionamento íntimo com Deus através da obediência à direção do Espírito Santo, obediência à palavra de Deus. O penhor da nossa herança, já estou terminando. O termo arabon, é traduzido como depósito, penhor, garantia, primeira parcela. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina que o Espírito Santo é um depósito que garante a nossa herança em Cristo. Garante a nossa herança, como nós vimos lá
A 8ª bênção espiritual garante a validade da promessa. Ou seja, carta sem selo não chega em lugar nenhum. E nós fomos selados com o Espírito Santo, mas essa carta também não pode se extraviar, nem se deixar extraviar. Então eu e você temos que permanecer no caminho. Isso não significa que, como alguns aprenderam no passado, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu tenho que permanecer no caminho. A redenção está validada, ela está confirmada pela presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, mas eu tenho que permanecer no caminho, eu tenho que ser obediente, porque relacionamento vem com obediência. Então eu tenho que obedecer, ouvir atentamente e obedecer a palavra do Senhor, ser sensível à voz do Espírito Santo, à voz da palavra. E não posso me deixar me levar, eu e você, como lá em 1 João 2, 16 a 17, pela concupiscência da carne, dos olhos ou pela soberba da vida. Temos que nos manter na presença do Senhor. E essa presença, ela vem dia após dia, através de um relacionamento. Como eu disse, a santificação, ela começa na nossa conversão e ela vai até o arrebatamento. Então, nesse tempo em que eu estou vivendo, em que você está vivendo, eu procuro andar na presença do Senhor, sensível à direção do Espírito Santo na palavra, procurando obedecer não parcialmente, mas obedecer de maneira inteira, interna e imediata. E com isso o Espírito Santo vai se tornando cada vez mais forte a sua ação em minha vida e na sua vida. E a palavra vai sendo revelada, e eu e você vamos tendo entendimento daquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Não basta apenas fazer barulho, não basta apenas pular. Temos que buscar uma intimidade com Deus. Então, alcançamos os objetivos, temos uma nova posição em Cristo, somos filhos de Deus. Posso me achegar ao Pai, clamando, falando: Pai, meu Pai, Pai de amor. Esse tipo de oração é fruto de um relacionamento íntimo, de filho para com o Pai. Posso viver uma vida cristocêntrica nesse mundo, através da pessoa do Espírito Santo, que eu recebi, que você recebeu, porque Ele nos deu autoridade e nos deu o poder do seu nome. E o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida. A partir do momento em que eu começo a andar em obediência à direção do Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, me deixando ser ensinado, me deixando ser disciplinado, me deixando ser orientado por Deus, o Espírito Santo vai trabalhando de uma maneira tremenda na minha vida e na sua vida, tomando posse dos nossos desejos, das nossas vontades,
da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de falar. O Espírito Santo começa a trabalhar com mais liberdade, e mais eu vou me mergulhando na palavra de Deus, mergulhando nas promessas, mergulhando no oceano do Espírito, como diz o hino. Ou seja, não tem mágica, é uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, buscando o Senhor, se colocando aos pés da cruz, se colocando diante do Senhor, meditando na palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, deixando que o Espírito Santo pegue esta palavra e faça ela brotar e transformar a minha vida e na sua vida, naquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Eu tenho aprendido isso em casa. Muitas vezes na nossa casa, eu e a minha filha, às vezes a gente fala alguma coisa contra a palavra do Senhor, e a minha esposa vem e nos orienta, nos corrige e diz: não fale isso, não contradize a palavra do Senhor, não desrespeite a palavra do Senhor, não negue a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz isso, isso e isso. E eu e você, nós temos que nos disciplinarmos. E essa disciplina vem através da obediência, o relacionamento íntimo. Então, irmãos, as bênçãos espirituais são para nós, filhos. Podemos desfrutar delas, podemos tomar posse delas, podemos aproveitar elas. E nesse dia, irmão, que nós estamos longe, mas ao mesmo tempo estamos perto pela pessoa do Espírito Santo, eu quero orar por você, agradecendo a Deus por tão rica salvação, pelo Senhor ter nos dado o Espírito da promessa, ter nos selados, pelo Espírito Santo habitar em mim, em você, e nos manter de pé. E a partir de hoje, com essas lições do livro de Efésios, eu e você vamos aprender mais e mais a obedecer a Deus, a ouvir a Deus, a se deixar ser ensinado, a se deixar ser disciplinado, a se deixar ser orientado, a se deixar ser moldado pelo Espírito Santo de Deus com a palavra do Senhor. A palavra fechada nada faz. A salvação, ela é de graça, mas o discipulado dura a vida inteira. Então eu e você temos a vida inteira para sermos discípulos. E eu quero orar por você nessa manhã, né? O pastor comentou, Nael, muitos irmãos tristes, porque não estão podendo vir na igreja, né? Ter aquela coinonia com os outros irmãos, abraçar, né? Mas não deixe essa tristeza, não deixe o inimigo pegar essa tristeza e querer transformá-la em uma depressão, porque o Espírito Santo habita em você, como habita em mim. E eu posso, na minha casa, louvar a Deus, agradecendo a Deus por esses momentos que o Senhor tem nos permitido viver, para nós aprendermos a sermos primeiramente discípulos, igreja, dentro da nossa própria casa, para depois aprendermos a ser igreja dentro da própria igreja, dentro da coletividade. Então, não dê lugar ao inimigo.
Não deixe a tristeza ser transformada em algo mais profundo. Creia em Deus, no Espírito Santo, que habita em mim, habita em você. E eu vou orar pedindo a Deus que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um domingo de paz, e que você permaneça firme no Senhor. E toda vez que vier algum pensamento ruim, você vai lá e pesquisa uma promessa que Deus falou para você. Qual foi a promessa que Deus lhe deu? Tantas quantas forem as promessas feitas nele, tem nele o sim e o amém. As promessas são minhas e são suas. Nós somos filhos da promessa. A promessa é nossa, nos pertence. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos em Tua presença no nome de Jesus. Graças te damos por esse estudo, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por tudo que estamos, Senhor, no momento que estamos vivendo, porque o Senhor está nos permitindo, Senhor, aprender, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos, a sermos verdadeiras igrejas, primeiramente dentro da nossa casa. Senhor, agora visita cada lar, de cada irmão da igreja, Senhor, onde houver depressão, na autoridade e no poder do nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, e ordeno que saia todo sentimento ruim, todo desejo de morte, toda depressão, toda tristeza profunda, amargura, eu determino, ordeno, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que saia, que bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, e que Teu Espírito Santo agora derrame o bálsamo dele sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, fazendo sentir, ó Pai, presenciar a Tua presença viva na vida deles e na casa deles. Tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É o que nós queremos, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivemos uma excelente aula que Deus em Cristo esteve usando o servo do Senhor. Acho que a filha acabou também. Deixa eu me interessei já. Peraí que nós estamos fora do ar. Ligou ele? Ok. Pronto? Glória a Deus. Uma excelente aula que nós tivemos aprendendo a palavra de Deus. Uma lição cristocêntrica. Realmente a mensagem atual que nós precisamos de ouvir. Que Deus continue abençoando o servo dele, nosso irmão em Cristo, evangelista Manuel Valentim, de uma forma especial. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que esteve ligado, participando deste culto, Deus te abençoe ricamente a sua vida. E neste domingo de Páscoa, que possamos reconhecer
que a verdadeira Páscoa é Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Que Deus te abençoe, que possamos estar meditando sempre nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, porque ela contém, ela não é, aliás, ela é a Palavra, ela é vida, e ela é alimento para a minha vida, para o meu coração e para o seu coração. Deus te abençoe, foi uma alegria e um prazer estarmos juntos, e rogamos que Deus, em Cristo, venha ouvir a oração da igreja e o mais rápido possível possamos estar juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje à noite, se o Senhor Jesus Cristo não voltar, não vier para arrebatar a sua igreja, nós estaremos aqui, o servo de Deus, pastor Marco Antônio de Oliveira, que é o diretor da CBA, Secretaria de Missões, e pastor dirigente da congregação El Shaddai, que está ali no bairro do Bosque, estará dirigindo este culto hoje para a glória do nome do Senhor. Que você tenha um domingo muito abençoado, um domingo de paz. Receba aí um abraço carinhoso. O pastor Marcos vai estar aqui dirigindo o culto, o pastor Osmar depois também vai estar participando. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Confie em Deus, creia em Deus. Deus está no comando de todas as coisas e Ele ama a sua igreja. Que essa semana que começa você possa dedicar as coisas de Deus. Dedique a oração, ao culto doméstico, abrace a sua família, ame o seu próximo, esteja com a sua vida no altar do Senhor, vivendo cada momento. Se apegue em Jesus. Existem muitas pessoas que estão clamando por misericórdias, muitas são as pessoas que estão depressivas e alguns até à beira do suicídio. Você creia, Deus é fiel para entrar com providência na sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Eu vou estar orando e depois nós vamos já encerrando essa escola bíblica dominical, onde estivemos aprendendo sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E muito obrigado ao evangelista Manuel Valentim, que esteve aqui hoje. Deus te abençoe. Presbítero Marcos Neves, presbítero Luiz Cláudio, que a cada culto nós estamos vendo como está melhorando a nossa comunicação no canal do YouTube. Que Deus te abençoe ricamente. E vamos continuar orando e buscando a presença de Deus. Feche seus olhos comigo e ore comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença, gratos a Ti, por esse momento tão especial, em que aqui estivemos aprendendo e ouvindo a Tua palavra que gera fé ao nosso coração. Que Teus filhos sejam ricamente abençoados e guardados por Ti. Nesse domingo de Páscoa, possamos todos estar reconhecendo que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Pai querido, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, protege os meus irmãos em Cristo, nos dê um domingo abençoado. E se o Senhor não voltar logo mais à noite, também teremos mais um culto de adoração no nome do Senhor. Peço-te, portanto, guarda os meus irmãos, guarda a minha vida, a minha família, guarda, Senhor, o pastor Osmar com a sua família, toda a diretoria da igreja, guardando os professores da escola bíblica dominical, guardando os seus alunos da escola bíblica dominical, guardando o teu povo, a tua igreja, pois somos carentes de Ti. Usa de misericórdia para conosco, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pai, nós cremos no Senhor, na Tua presença, porque a Tua presença ela é suficiente para estar alimentando a nossa vida, nos trazendo paz. Permaneça conosco, com o Teu povo, os meus irmãos, com a Tua igreja, alimentando, Senhor, guardando e fortalecendo. Que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre cada vida e que cada um seja abençoado, tocado. Que o Senhor venha mostrar nesses dias más o cuidado do Senhor para com a Tua igreja. Muito obrigado, Paizinho. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente na vida de cada irmão. E todos nós com alegria digamos amém. Que Deus te abençoe
Um grande abraço da Igreja Assembleia de Deus de Araguari, com o pastor presidente, pastor Osmar. E logo mais às 19 horas e 30 minutos estaremos de volta. Deus abençoe o seu dia, que Deus te guarde e fortaleça o seu coração. Deus está conosco. Um grande abraço e até a noite estaremos juntos adorando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.